Bem-aventurado, bem-aventurado, por ter o meu lar na presença do... Levante as suas mãos, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu coloco a minha família debaixo da tua graça, eu coloco a minha família no teu altar. Oh meu Deus, abençoa a nossa casa, a nossa família. Pedimos a bênção do Pai, pedimos a bênção do Filho, pedimos a bênção do Espírito Santo sobre toda a nossa família. Diga: Senhor Jesus, eu declaro, eu e minha casa serviremos ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aplaudimos ao nosso Senhor e Salvador, ao nosso Jesus. Glória a Deus, amém? Pode sentar um pouquinho. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Deixa eu falar quem está nos assistindo em casa ou pelo YouTube agora. Você que está nos assistindo em casa ou vai nos assistir no YouTube, nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Ermelindo Matarazzo. Fica aqui na Avenida Mário Alves, número 37, toda quarta-feira, reuniões pela família. Já tivemos um culto abençoado, 9 da manhã, agora tivemos 2 da tarde, agora 7:30 da noite, onde Deus tem abençoado. Então aqui, na nossa sede regional de Ermelindo Matarazzo, Avenida Mário Alves, número 37, venha e participe conosco, que Deus tem um milagre para você, amém, igreja? Irmão, de manhã já teve uma irmã aqui, que contou um milagre muito bonito, a irmã chamada Norma. Ela chegou de manhã, acabou o culto: pastor, eu preciso falar com o senhor. Pode falar, irmã. Então eu fui curada. No primeiro domingo que o senhor esteve aqui, o senhor fez uma oração, o senhor pregou uma palavra. Eu tinha um problema muito sério nas pernas, e daquele dia para cá eu não tive mais nada. Ela contou o milagre. Quer dizer, Deus abençoou. A outra irmã, ela estava com caroço no corpo e com medo de fazer o exame. Irmão, não pode. Ela estava com caroço, com medo de fazer o exame e ser alguma coisa ruim, talvez um câncer, um tumor. E ela ouviu a palavra que eu preguei aqui domingo: não temas, que eu sou com quem? Contigo. E ela pegou aquela palavra: não, eu vou fazer o exame. E o pastor pregou, e ela pegou e falou: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu preciso fazer o exame. Eu falei: irmã, pode fazer o exame, que não vai dar nada, Deus está na frente. Ela fez o exame, pegou o resultado, não é nada do que falaram, pessoal. É uma glândula que estava inflamada, mas já está tratando, não é câncer, coisa nenhuma. A irmã estava feliz da vida. Nessa noite Deus quer te abençoar, amém? Então fique ligado, que a palavra de Deus vai nos abençoar hoje. Vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 20. Nós estamos nessa palavra aqui hoje, 1 Reis, capítulo 20. O versículo, pessoal, é o versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Vamos lá. Está escrito assim, 1 Reis, capítulo 20, verso 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos, e carros, que havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Vou ler novamente. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros, que havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra quem? Contra ela. O rei Hadad é o rei da Síria, é um homem muito poderoso, ele tem muito poder, e é um homem muito mau também. E um dia ele veio e cercou Israel. A Bíblia diz que ele veio com toda a sua força e cercou Israel. E quando ele chegou, ele falou uma palavra aqui no versículo 2: e enviou à cidade mensageiros a Acabe, o rei de Israel. Então Ben-Hadad é o rei da Síria, diga glória a Deus. E o Acabe é o rei de Israel. Só que o Acabe, pessoal, ele é aquela pessoa que ele fica meio em cima do muro. O Acabe, quando as coisas apertam, ele até busca Deus, mas quando as coisas melhoram, ele vai para o lado de Baal. O Acabe não é aquela pessoa firme, não é aquela pessoa que anda com Deus, mas aí o Acabe é o rei de Israel. E o Ben-Hadad veio contra ele e mandou uma mensagem para ele. Qual foi a mensagem? Versículo 3 agora. E disse: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus. Continuando: e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. O Ben-Hadad mandou um recado para Acabe. Qual é o recado? Ô Ben-Hadad, eu tenho uma palavra para você. Pode falar. O teu ouro e a tua prata são meus.
as tuas mulheres serão minhas, e os teus filhos também. Ben-Hadad é um rei poderoso, mandou um recado para Acabe. Ele faz 3 ameaças para Acabe: eu vou tocar nas suas finanças, eu vou tocar nas suas mulheres, que é o casamento, e eu vou tocar nos teus filhos. 3 ameaças, vamos ler novamente? Volta no começo do versículo. E assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, vamos lá, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. 3 ameaças. Hoje é a mesma coisa. O diabo está tocando na vida financeira de muita gente, está tocando no casamento de muita gente e até nos filhos. Ben-Hadad representa para nós o próprio Satanás. Mas pastor, por que o Ben-Hadad falou, mandou essas 3 ameaças? Vida financeira, casamento e também filhos. Vamos para a vida financeira primeiro. Vamos em Eclesiastes 5,19, pessoal. Meio da Bíblia é Salmos, depois de Salmos é Provérbios, depois de Provérbios é Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. O capítulo 5, versículo é o 19. Está escrito assim, ó, Eclesiastes 5,19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza, fazendas e lhe deu poder para delas comer, tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, me ajuda, isso é o que? Dom? Vamos ler novamente? E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza, fazendas, deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom? Então prosperidade é um dom de quem? De Deus. Quando você prospera, você está glorificando a Deus. O que o Ben-Hadad falou? Primeira coisa que eu vou te atacar é a vida financeira, porque naquele local que Deus falou que quer te abençoar, é ali que o diabo quer te atacar. Prosperidade é dom de Deus. O que o diabo falou assim? Eu vou fazer. O que o Ben-Hadad falou para Acabe? Eu quero o seu dinheiro, eu quero toda a sua riqueza. Você quer ver como prosperidade é um dom de Deus? Vamos para Jó capítulo 1, vamos lá, volta um pouquinho, antes de Salmos é Jó. Olha como a prosperidade é um dom que vem de Deus. Jó capítulo 1, livro de Jó capítulo 1. Vamos aqui, Jó capítulo 1, versículo, vou pegar aqui, versículo 6, Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Versículo 10: porventura não o cercaste tu de bens? A ele, a sua casa e tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoaste, e teu gado está o quê? Aumentando na terra. Um dia o Satanás estava passeando sobre a terra, ele se apresentou diante de Deus, e Deus perguntou: de onde você vem, Satanás? Eu estou passeando, estou rodeando a terra. Aí Deus falou assim: você tem observado o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele, ele é reto, ele é temente, ele se desvia do mal, a pessoa abençoada. Satanás falou: claro, o Senhor tem abençoado a obra das suas. Irmão, tudo que você tem, é Deus que vai te abençoar. Deus abençoa a obra da quê? Das nossas mãos. A Bíblia diz que aonde José colocava a mão, Deus prosperava. O próprio Satanás falou, vou ler novamente aqui, o versículo 10: porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está o quê? Aumentando na terra. Me ajude, prosperidade é dom? Quer dizer, o Jó está prosperando tanto que o diabo fala assim: por que Jó prospera tanto? O Senhor está abençoando. Então, voltando para a mensagem, prosperidade é dom de Deus, Eclesiastes 5,19, é lá que o Ben-Hadad vai atacar. Ben-Hadad apareceu e falou: Acabe, eu quero mexer nas suas finanças. Por quê? O lugar que Deus prometeu abençoar é onde o diabo quer o quê? Atacar. Mas aí, voltando para a mensagem, o Ben-Hadad falou: mas eu quero também as tuas mulheres, quer dizer, eu vou mexer no teu casamento. Por quê? Gênesis 2,24. O que está escrito aqui? Primeiro livro da Bíblia, pessoal, Gênesis
capítulo 2, no versículo 24. O que o Senhor falou sobre o casamento aqui? Gênesis 2, 24. Primeiro livro. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quer dizer, Deus, ele criou Adão, depois ele criou Eva. Aqui é o primeiro casamento. Deus está dizendo, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Quer dizer, o casamento. O casamento é algo que Deus abençoou, e o diabo está estragando muitos casamentos. O diabo está tocando em muitas pessoas, está destruindo muito relacionamento. Eu me esfriei, não deu certo. O diabo venceu. Então, naquilo que Deus falou, Jó 2,24, o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, o varão, vai se unir à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne, é o casamento. Foi onde o Ben-Hadad falou, eu vou atacar tuas mulheres, quer dizer, eu vou atacar o seu casamento. Aí só que lá, volta lá em 1 Reis capítulo 2, por favor, 1 Reis capítulo 20, no versículo 3, mas ele faz mais um ataque também. 1 Reis, e assim disse Ben-Hadad, a tua prata e teu ouro são meus, vamos lá, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos, agora eu vou tocar nos teus filhos. Mas por que os filhos? Salmo 127, versículo 3. Salmos 127, versículo 3. O que o Senhor fala? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Quer dizer, na área que Deus falou que ia abençoar, o diabo falou assim, eu vou tocar nessa área. O casamento vai ser destruído, tuas finanças serão destruídas e teus filhos também. Porque sobre o nosso casamento, sobre o casamento da pessoa, sobre a vida financeira e sobre os filhos, há uma promessa de Deus. Diga glória a Deus. Então você não pode deixar o diabo tocar naquilo que é promessa. Você não pode deixar que o diabo toque naquilo que é teu. O Ben-Hadad mandou 3 ameaças: vou tocar no teu casamento, vou tocar na tua finança e vou tocar nos teus filhos. E quando o Acabe ouviu essa palavra, o que o Acabe fez? Vamos voltar lá, 1 Reis capítulo 20. Qual foi a atitude de Acabe? 1 Reis capítulo 20, no versículo 4. Olha o que o Acabe responde para ele. 1 Reis capítulo 20, no versículo 4. E respondeu o rei de Israel é Acabe, e disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto... Isso aqui não é resposta de um homem de Deus, irmão. O Acabe jamais poderia fazer. O Acabe está com tanto medo de Ben-Hadad, ele falou assim: não, você quer minhas mulheres? Toma para você. Os meus filhos eu vou te dar, e a sua riqueza, tudo que eu tenho é teu. Não, irmão. Aí, pela resposta de Acabe, você vê que ele não está bem com Deus. Amém, igreja? Pela resposta de Acabe, você vê que ele não tem comunhão com Deus. Uma pessoa que tem comunhão com Deus jamais vai dar essa resposta. Ainda que o inimigo venha, ainda que a batalha venha, o Senhor nas alturas é maior. Mas quando a pessoa não está bem com Deus, ela age que nem Acabe: eu já perdi a batalha, para mim não vai dar mais. Olha o que aconteceu. Não, o Acabe, ele falou uma coisa que ele não devia. Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, te sou eu, e tudo que eu tenho, vou te dar tudo. E aí, o que aconteceu? Versículo 5 agora, o Ben-Hadad volta a falar: e tornaram a vir os mensageiros, e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, e as tuas mulheres, e os teus filhos, todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, enquadriarão a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, meterão nas suas mãos, e o que mais, irmão? E o levarão. Quer dizer, o que acontece? A resposta de Ben-Hadad: vou tocar nas suas finanças, vou tocar no teu casamento, e vou tocar nos teus filhos. Aí o Acabe falou: tudo é teu, pode levar tudo. Quando o Acabe age dessa maneira, o inimigo cresce, irmão. O Ben-Hadad ficou com a confiança: ele vai dar tudo para mim, vai dar tudo para você, as mulheres, o filho, a ouro vai ter tudo teu. Manda mais um recado para ele, avisa para ele que amanhã eu vou mandar meus soldados aonde ele está, meus soldados vão entrar na casa dele, vão entrar na casa de todo esse povo e vão roubar tudo que tem. Irmão, presta atenção, tem situações que, se a gente não agir correto, o inimigo cresce. O Acabe deixou o inimigo crescer. Quer dizer, é aquela doença que chegou, não era tão grave, mas a pessoa não cuida, a doença fez o quê? Cresceu.
Mas é uma coisa que não era tão grave, mas a pessoa não deu importância. Mesma coisa na vida espiritual. A Bíblia diz: não deis lugar a quem? Às vezes nós estamos dando. Isaías 41, não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu estou te dando. Ai, pastor, eu tenho medo disso. Você está dando lugar ao diabo, irmão, porque a Bíblia diz que nós não devemos temer. Quer dizer, a resposta de Acabe fez com que o inimigo crescesse. A resposta de Acabe fez com que o inimigo teve mais confiança. Agora o que o inimigo falou? Agora eu vou entrar na tua casa, vou pegar tudo que você tem. Ficou muito fácil. Irmão, presta atenção, o diabo não vai crescer dentro da nossa casa. A nossa família pertence ao Senhor. O inimigo não pode crescer no nosso ministério, não pode crescer. Hoje eu estava pregando aqui à tarde, e o culto estava muito abençoado, as pessoas prestando atenção. De repente entrou um rapaz, e ele estava meio alcoolizado. Ele sentou ali e ficou. E enquanto ele estava quieto, no meio da palavra, ele começou a atrapalhar o culto. Aí eu falei para ele: rapaz, só um minutinho que eu estou pregando. E ele começou a atrapalhar, mas não era o rapaz, é o próprio Satanás, irmão. Ainda falei: ó, se você não ficar quieto, você vai ter que ficar lá fora, porque aqui você não vai atrapalhar não. Aí pegamos, na hora da oração forte ele saiu. Por quê? Porque o diabo sabe, o fogo vai descer. Mas o que eu quero? Eu não deixei ele atrapalhar o culto. Aqui nessa igreja, o diabo não atrapalha culto não, pessoal. Aqui quem reina é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não vou deixar demônio crescer aqui dentro. Você não pode deixar o demônio crescer na tua casa. Aquele problema que está na tua casa está crescendo. Não. A Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Às vezes nós deixamos, voltando para a mensagem, o Acabe deixou o rapaz, o Ben-Hadad crescer. E o Ben-Hadad falou: vou levar tudo que é seu. Mas aí o Acabe vai tomar uma decisão. Versículo 7, vamos lá. Versículo 7 agora, vamos lá. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres, e por meus filhos, e pela minha prata, e pelo meu ouro, e não lhe negarei. Todos os anciões de todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvidos, nem o que? Consista. Agora, depois que a ameaça complicou, ele vai buscar ajuda, vai falar com os anciões. Ô ancião, deixa eu falar com você, o que foi? O Acabe me ameaçou tomar os meus filhos, ameaçou tomar minhas mulheres, ameaçou tomar minha finança, e você? Eu falei que ia dar tudo para ele. Os anciões falaram: não, rapaz, não consiste, em outras palavras, não faça isso não. Irmão, o Acabe devia ter pedido conselho antes. O Acabe devia ter falado com os anciões antes, meu irmão. Ele precisava chegar nesse ponto, é falar antes. É como: eu tenho um problema, o que eu tenho que fazer? Falar com quem? Com Deus. Dobrar meu joelho e falar com Deus: Deus, eu estou com esse problema, Deus, não estou conseguindo vencer essa batalha, Deus, eu ando muito nervoso, um exemplo, Deus, eu ando muito para baixo, Deus, eu ando muito confuso, porque Deus não é Deus de quem? De confusão. Deus, eu ando muito triste, Deus, muito desanimado, parece que não vai acontecer mais nada. Não, falar com quem? Com Deus. O Acabe, agora ele tomou a posição certa, ele vai falar com os anciões, mas devia ter falado antes. Aí o que acontece? Quando ele vai falar com os anciões falam assim: não faz isso não dá o teu casamento para Ben-Hadad não entrega os teus filhos na mão dele não. Aí versículo 9, vamos para o versículo 9 agora, versículo 8, 8. E todos os anciões do povo disseram: não lhe dê ouvidos, nem consista, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: diz o rei, meu senhor, tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isso não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses, outro tanto que o pó de Samaria não bastarão para encher as mãos de todo o povo que me segue. Aí o que aconteceu? O Acabe mandou a resposta, depois que falou com os anciões: eu não vou entregar minhas mulheres para você não vou entregar minha finança nem meus filhos não. Quando o Ben-Hadad ouviu isso aqui, o Ben-Hadad ficou irritado. Não vai não, ele não vai entregar não. Aí o Ben-Hadad mandou um recado: avisa para Acabe que eu estou indo e estou destruindo tudo. Avisa para Acabe que eu estou chegando e vou acabar com tudo. Aí o que acontece? O que o rei Acabe mandou falar? Versículo 11 agora, vamos lá. Porém o rei de Israel respondeu e disse, vamos lá: não se gabe quem se cinge como aquele que não descinge. O que é isso? O que é se gabar? O Ben-Hadad, ele está contando vitória antes que a luta começou, irmão.
A guerra não começou, a guerra vai começar. Só estão em palavras. O Acabe fala uma coisa, Ben-Hadad fala outra. O Acabe manda uma palavra, Ben-Hadad reclama outra. Aí o que acontece? Quando o Acabe falou, não vou ceder o que você quer, o Ben-Hadad falou assim, então vou destruir tudo que você tem. E o Ben-Hadad já falou com um tom, não, essa guerra está ganha. Aí sabe o que o Acabe falou? Não se gabe não, a guerra nem começou. Isso aqui acontece com a gente. Uma luta que chega, uma batalha que chega, e a gente pensa que nós já perdemos. É um diagnóstico de câncer, e a pessoa pensa já na morte. Não. A Bíblia diz que o Senhor nas alturas é maior, ou não é? Vem uma luta, vem uma ameaça, e a gente já perdeu a guerra. Não, é aquele irmãozinho que só está chorando, é aquela irmãzinha que só está chorando. Mas por quê? Porque chegou essa guerra. Você não tem Deus, não? Deus não está contigo? O que ele falou para Josué 1,5? Eu nunca te deixarei, e nunca desampararei. Será que nós não temos Deus? O Acabe está dizendo, não se gabe não, amigo, a guerra não começou, não venceu a guerra. E o Ben-Hadad está dizendo, eu já venci essa batalha, já venci, e Acabe é fraco para mim. O Acabe pode ser fraco, mas o Deus de Acabe é forte. Irmão, nós em força física, não podemos não ter muita força física, mas o Deus que anda com a gente nunca perdeu uma batalha. Não é verdade? O Deus que anda conosco nunca perdeu uma guerra. Me mostra na Bíblia uma guerra que Deus perdeu. Me mostra na Bíblia alguma vez Deus perdendo uma batalha. Nunca perdeu e nunca vai perder. O Acabe está dizendo, não se gabe não. Quando Acabe falou isso, vamos lá pessoal, versículo 12 agora. E sucedeu que ouvindo ele esta palavra, estando bebendo, ele e os reis da tenda, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem contra a cidade. 13, e eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou quem, amados? Quer dizer, o Ben-Hadad já venci essa guerra é minha, eu não preciso nem me preocupar. Aí veio um profeta, o profeta apareceu, Acabe, Deus tem um recado para você, pode falar, o Senhor está falando contigo, que Deus já te deu vitória, diga glória a Deus. O Senhor está dizendo para você não temer, o Senhor está dizendo para você não se preocupar, Acabe, porque Deus está contigo. Irmão, me ajuda, quem é o profeta da tua casa? Não é você? Não é você? Na minha casa, eu sou quem? O profeta. Na sua casa, você é o quê? O profeta. É você que ora e Deus responde. É você que clama e vem resposta do céu. Às vezes nós não estamos sendo profeta. O profeta veio e falou, vamos ler novamente, o começo do versículo 13, vamos lá, o que está escrito aqui, e eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse, assim diz quem? O Senhor. Quer dizer, o profeta chegou, você, eu, como que nós chegamos diante da família? Um problema que apareceu, um relacionamento, como que, será que eu estou sendo profeta? A doença que chegou, não, a Bíblia diz que meu corpo é templo do Espírito, eu não aceito essa doença. Por que você não aceita? Porque a Bíblia diz, meu corpo é templo de quem? A igreja, vamos pegar a igreja, essa igreja aqui é morta, não, essa igreja é viva, aqui tem um povo que ora, aqui tem um povo que clama, porque aqui tem um profeta do Senhor, lá na sua casa, aonde você trabalha, você é o profeta, chegou de manhã, faz uma oração e abençoa aquele lugar, chegou à noite, Deus, eu coloco a minha casa diante de ti, eu coloco a minha família, mas vai vir demônio, eu quero ver o demônio que entra na minha casa, tua casa está cercado com anjos do Senhor. Nós temos que aprender a ser o profeta. O profeta chegou, Acabe, Deus vai te dar vitória, Acabe, Deus é contigo. Mas o Acabe faz mais uma pergunta, versículo 14 agora, 14, e disse Acabe, por quem? E ele diz, assim diz o Senhor, vamos lá, pelos moços dos príncipes das províncias, e disse, quem começará a peleja? E ele disse, o Acabe está dizendo, o Acabe falou, profeta, tá bom, Deus é comigo, eu vou vencer, mas como que eu vou vencer essa guerra? Quem Deus vai mandar para me ajudar? E quem vai começar a peleja? Por onde começa a guerra? Aí o profeta falou, você. A vitória da sua família começa com você. Amém, igreja? A vitória da tua casa começa contigo. A Bíblia diz que como é o povo, é o sacerdote.
Irmão, presta atenção, Acabe pergunta, como que eu vou vencer? Espera aí que eu já vou te explicar como você vai vencer. Tá, mas quem vai começar a peleja? Por onde eu começo? Quem vai ser o primeiro homem que vai começar a guerra? Aí Deus falou assim, você, Acabe. Às vezes nós estamos esperando pelos outros, esquece os outros. Na tua mão tem uma espada de vitória, na tua mão tem uma bênção do Senhor. Comece, vai lá lutando, vai lá, começa orando, começa ouvindo louvor, começa profetizando, daqui a pouco vem um profetizando, daqui a pouco vem um orando, daqui a pouco vem um clamando, daqui a pouco a obra está sendo feita. Quem vai começar a batalha? É você. Às vezes nós estamos esperando o outro, não, quando ele for eu vou, se ele fizer eu faço, esquece, você. Mas aí o Acabe falou, tá bom, mas e quem vai comigo? Versículo 15 agora, isso aqui é tremendo agora, hein? Ó, então contou os moços dos príncipes da província, e foram 232, depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7, vamos ler novamente esse versículo? Então contou os moços dos príncipes da província, e foram 232, e depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7. Peraí, aí começaram a chegar as pessoas, Acabe, nós vamos lutar contigo, Acabe, nós vamos ajudar. Chegou 232 se apresentaram, Acabe, estamos aqui para te ajudar. Só que aí foi chegando mais um, foi chegando mais dois, foi chegando mais três, foi chegando 1000, foi chegando 2000, 3, 4, 5, 6 mil, e foi 6.990, de repente 7.000, se apresentaram 7.000 pessoas. Acabe, nós estamos contigo, amém? Irmão, tem muita gente que vai se unir com você, e você vai ter vitória. 7, agora me ajuda, 7, mas peraí, um dia, um homem chamado Elias, você conhece, chegou e falou para Deus, Acabe ameaçou Elias está passando um momento difícil na vida dele, aí o Elias se escondeu numa caverna, Deus foi lá na caverna e bateu lá, Elias, o que você está fazendo aí? Senhor, eu estou escondido, porque Jezabel ameaçou me matar, e você sabe, né, os outros profetas morreram, se eu morrer, o Senhor não tem mais profeta não, quem vai pregar a tua palavra? Quem vai fazer os sinais que eu faço? Aí Deus falou uma coisa para Elias, você quer ver? Vou voltar um capítulo antes do capítulo 20, 1 Reis capítulo 19, volta comigo, 1 Reis capítulo 19, versículo 17, 1 Reis 19, 17, olha o que Deus está falando, ó, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, continuando, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Vamos para o 18, vamos lá. E também, olha Deus falando com Elias, também eu fiz ficar em Israel, me ajuda, 7, vamos ler? Também eu fiz ficar em Israel, quantos se apresentaram para lutar com Acabe? Será que não é 7.000? Aqueles 7.000 que Deus tinha falado, separei 7.000, tem 7.000 lá, Elias, que está preparado, o dia que eu precisar, eles vão estar, mas esses 7.000 tem uma característica, também eu fiz ficar em Israel 7.000, continuando, vamos lá, ó, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, porque todas as pessoas daquele tempo estão fazendo assim, ó, estão dobrando o joelho diante de Baal. Quem não dobra o joelho, beija a estátua de Baal. Esses 7.000, a Bíblia diz, que eles não dobraram o joelho e não beijaram a estátua. Sabe o que eu aprendo? O crente é conhecido pelo joelho e pela boca. Crente não é conhecido pelo microfone, crente não é conhecido por um terno e uma gravata, não, crente é conhecido pelo joelho e pela boca. Será que eu dobro o joelho diante das lutas? Como eu preguei isso domingo sobre Daniel. Daniel, você vai cair na cova dos leões. Daniel, tem uma lei agora que os leões vão devorar você. Então tá bom. Daniel entrou na casa dele, Daniel fez isso, ó, dobrou os seus joelhos e fez uma oração. Mas Daniel foi jogado dentro da cova. Quando chegou lá, o anjo já estava. Deus está dizendo, eu tenho 7.000 joelhos, e eu tenho 7.000 bocas. Quer dizer, o joelho, oração, diga glória a Deus, momento de oração. E boca, o que eu ando falando? O que eu estou falando no dia da dificuldade? O que eu estou falando no dia da luta? Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não é isso. Já vou voltar aqui, 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 8, já vou voltar aqui, tá bom? Olha o que nós temos que falar, 2 Reis capítulo 4, no versículo 8, não, vou correr um pouquinho, 2 Reis capítulo 4, versículo 17, 2 Reis 4, 17, e concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado,
segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse o moço: leva-o à sua mãe. E ele levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Quer dizer, esse menino sentiu uma dor de cabeça muito forte, levou até a mãe. O que a mãe fez? Colocou o menino aonde? Seu joelho. Mas meio-dia o menino morreu. Aí o que acontece? Vamos lá, versículo 21. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse o que, irmão? Tudo. Puxa vida. Menina, a mulher acabou de perder o seu filho único, era para estar desesperada, era para estar reclamando. Não, ela pegou o corpo do filho, colocou no quarto do profeta, trancou o quarto. O profeta Eliseu já está em Gilgal. Aí ela pegou e falou assim, falou ao marido: eu preciso falar com o profeta, eu preciso ir atrás do profeta. O marido falou assim: mas está tudo bem, porque nosso filho está com uma dor de cabeça muito grande. O que ela falou? Está tudo. Primeiro ela usou o joelho, diga glória a Deus, colocou o filho sobre o joelho, agora ela está usando a boca. A pastora, ela mentiu, né? O menino está morto. Ela mentiu. Não, ela não mentiu. Vamos para Hebreus capítulo 11 agora. Vamos lá. Ela não mentiu, ela praticou isso aqui, que nós temos que praticar. Hebreus capítulo 11. O versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o que? Testemunho. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela não esperava ver o filho morto, ela não esperava enterrar o filho, não, ao contrário. Quando o marido perguntou: como está nosso filho? Está tudo bem. E lá na frente alguém perguntou para ela: como é que você está? Eu também estou bem. E o seu filho está bem? O que ela está? No mundo espiritual, eu não aceito meu filho morto. No mundo espiritual, eu não aceito meu filho desse jeito. Por quê? Porque meu filho veio por uma palavra profética. Foi o profeta Eliseu que um dia entrou na minha casa e disse que eu ia ser mãe. Pela palavra do profeta, o meu filho nasceu. Agora o diabo vai tirar a voz do meu filho. E você conhece a história. Ela foi atrás do profeta, o profeta veio e ressuscitou o filho. Ficou tudo. Amém? O que nós estamos falando? O que eu estou fazendo? Crente se conhece pelo joelho, pela boca. Aqueles 7.000 que estavam lá, Deus falou assim: tem 7.000 aí. Aqueles 7.000 que não falam derrota, aqueles 7.000 que não se dobram o joelho diante de Baal, se apresentaram para Acabe. Acabe, conta conosco, nós fazemos parte dos 7.000. Deixa eu falar uma coisa, nós, diga glória a Deus, fazemos parte dos 7.000. Nós aqui da igreja, você que está me assistindo em casa, ou até em outro país, eu não vi ainda onde você está me assistindo, mas nós fazemos parte dos 7.000. Que 7.000? Aquele que só dobra o joelho diante do Senhor, aquele que pronuncia a palavra. Ou o diabo está dizendo reclama, o diabo está dizendo murmura, como falou com Jó: Jó, você vai reclamar, Jó, você vai reclamar. Jó falou assim, quando Jó perdeu os 10 filhos: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o quê? Jó reclamou? Jó, reclama, Jó, você está doente. Depois, eu tenho uma mensagem que eu prego de Jó, qualquer dia, assim que o Espírito Santo permitir, eu prego. O Jó teve algum problema na saúde, depois que ele ficou com Satanás atacou. Ele ficou com falta de ar, o Jó tinha um hálito muito forte por causa da doença, o Jó tinha bichos comendo na carne, o Jó chorava tanto que o rosto dele perdeu a cor, mas a Bíblia diz que com tudo isso, Jó não reclamou com seus lábios. Amém, igreja? Irmão, não reclame, ore, Deus vai te abençoar. Há 7.000, eu tenho 7.000, joelhos e boca. Foi os 7.000 que se apresentaram para Acabe. Vamos voltar lá em 1 Reis capítulo 20. Vamos lá, terminando já. 1 Reis capítulo 20. Versículo 15, pessoal. 1 Reis capítulo 20, versículo 15. Então contou os moços dos príncipes da província, e foram 232, e depois dele contou todo o povo, e todos os filhos de Israel, 7.000, e saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, e 32 reis que o ajudavam. Então o que Deus faz? Depois que os 7.000 se apresentaram, 232 se apresentaram, aí Deus falou assim: agora vai lutar. Mas que hora? Meio-dia. Quem é que sai para a guerra meio-dia?
Se você ler lá no Oriente Médio, durante o dia o sol é quente, escaldante, e à noite é um frio muito forte. Ao meio-dia, aquela hora que o sol está quente, aquela hora que no deserto não tem água, não tem comida, é nessa hora que Deus mandou ele lutar. O rei está tão despreparado que ele está bêbado. Ele está pensando que ele já venceu a guerra. Ele está pensando que ele já conseguiu. Ao meio-dia, irmão, nós temos que estar ligado com Deus, para quando Deus dá uma estratégia, você partir para cima e Deus vai te dar a vitória. Meio-dia, alguém podia falar, não, meio-dia é loucura, não dá para lutar meio-dia. Deus mandou ir ao meio-dia. A Bíblia diz no Salmo 91, que tem uma mortandade que assola ao meio-dia. Sabe o que acontece? Aqui pertinho tem o cemitério da saudade. Você conhece aqui, já viu? Cemitério da saudade. Às vezes, nós marcamos um exemplo. Tem um exemplo, estou dando um exemplo. Marca um evangelismo hoje, vamos dizer. Vou marcar um evangelismo hoje, 9 horas. Vamos lá, obreiros, vamos fazer um evangelismo? Pastor, hoje eu não posso não, que hoje eu tenho isso para fazer. Amanhã eu tenho que acordar cedo, tudo bem. Aí você passa na porta do cemitério. Você acredita? Que 9, 10, 11 horas da noite, tem alguém fazendo trabalho de macumba? Para destruir uma família. Mas o crente não quer fazer o que Deus está mandando. Não, meia-noite não. Não, 1 hora não. Não, meio-dia também não. Tem um almoço para fazer. Tem gente que ao meio-dia está na porta do cemitério fazendo trabalho. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais aptos do que os filhos da luz. Voltando para a mensagem, foi ao meio-dia. Deus falou, vai lá e ataca ele ao meio-dia. Aí o Acabe pegou aqueles 7.000, os 232 e partiu para cima. E o que aconteceu, pessoal? Vamos para o versículo 17 agora. Vamos para o versículo 17. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens. E ele disse, ainda que é para a paz, saísse, tomai-nos vivos. E ainda que a peleja saísse, vivos os tomais. Versículo 19. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia, e eles feriram cada um o seu homem. Os sírios fugiram, e Israel perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros, 21, e saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios, com grande o quê? Diga assim comigo, a vitória já começou na minha vida. Sabe o que aconteceu? Meio-dia saíram, e aí o que acontece? O rei da Síria veio com aquele grande exército, mas o povo de Deus tinha uma presença do Senhor, eles foram e já começaram a ferir os inimigos. Irmão, os teus inimigos já começaram a cair, Deus já começou a te dar vitória. Eu não sei qual é o inimigo que tem se levantado na sua vida, é vida financeira, é casamento, na vida do filho, esses inimigos já começaram a cair. Já estão batendo. O que aconteceu? Acabe já começou a vencer a guerra. Rapaz, aí o Acabe voltou todo feliz. Vencemos a guerra, pessoal. Fomos lá e Deus deu vitória. Aí apareceu o profeta de novo. 22, pessoal, vamos para o 22. Então, o profeta chegou-se ao rei de Israel e disse, vamos lá, continuando. E vai, esforça-te, atenta e olha o que hás de fazer. Vamos lá. Porque no decurso de 1 ano, o rei da Síria subirá. Olha o Acabe, vencemos a guerra. Rapaz, vencemos a batalha, vencemos a guerra, e Deus nos deu vitória. O profeta apareceu. Acabe, vencer a primeira etapa, você venceu. O rei da Síria foi destruído. Mas se prepara, porque daqui 1 ano ele volta. Eu preguei aqui uma mensagem a semana passada, não sei se você estava aqui, que Deus conhece o nosso o quê? Futuro. Diga glória a Deus. O seu futuro já está na mão de quem? Pastor, como que vai ser o 2026? Vai ser bênção, porque Deus já está abençoando. Deus está dizendo, se prepara, Acabe, que daqui 1 ano o inimigo volta. É aquela pessoa que venceu uma doença, é aquela pessoa que venceu uma luta, daqui a pouco a luta volta. Vamos pegar a pessoa que tem depressão, tem uma depressão, tem um pânico, tem uma ansiedade. Pastor, eu tomava remédio, mas eu busquei a Deus, e Deus me libertou da depressão, não tenho mais aquele medo, não tenho aquele pânico, mas qualquer coisa que passa, parece que a depressão volta. Qualquer coisa que passa, parece que os sintomas voltam. Aí você tem que usar a palavra. Qual foi a palavra? Diabo, você vai sair, porque Jesus já me libertou. Esse problema voltou depois de 1 ano. O profeta falou, daqui 1 ano ele volta. É a pessoa que vence hoje. Não, eu venci, daqui a pouco tem uma luta terrível. Pastor, misericórdia, o inimigo veio de novo. Ele vai vir.
O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como quem? Um leão, buscando a quem possa. Oh, mas eu não sei, eu estou na igreja, e agora aconteceu de novo. Acontece. Só que o mesmo Deus que te deu vitória no passado, é o Deus que te dá vitória hoje, no presente, e vai te dar vitória no futuro. Quando ele falou assim, ó, daqui um ano ele volta. E o que aconteceu, pessoal? Vamos lá, continuando aqui, versículo 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses de monte, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em campo raso, e por certo veremos se não fomos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto, tira os reis de cada um do seu lugar, e põe capitães aonde? Em seu lugar. E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalo como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos contra ele em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E ele deu ouvido à voz, e assim fez. Aí depois que perdeu a batalha, eles estão lá, ó, passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí alguém falou: Ben-Hadad, há um ano atrás nós perdemos uma guerra, o povo de Israel venceu a nossa guerra. Mas por que venceram? Porque eles lutaram no monte. O Deus dele é forte no monte, mas se a gente for para o raso, vale, se nós formos para o vale, ele não vai poder nos vencer, porque o Deus de Acabe é Deus do monte, não é Deus do vale. E Deus ouviu isso. Deus ouve todas, ouve ou não ouve? Tudo que o inimigo está fazendo contra a tua vida, Deus já ouviu. Tudo que o inimigo está fazendo contra a tua família, Deus já ouviu. E aí, pastor, fica tranquilo, já tem um batalhão de anjos abençoando a tua casa. Pastor, puxa, o inimigo fez um acidente, fulano vai sofrer um acidente amanhã. Não vai. Por quê? Porque o anjo do Senhor vai te guardar de dia e de noite. Amém? Esse é Deus. Alguém falou: o Acabe, o Deus dele é Deus do monte, não é Deus de vale. O que é monte? Monte é quando eu estou bem de saúde, monte é quando eu estou com dinheiro no bolso, monte é quando a minha família está, Deus é comigo, está dando tudo certo. E quando eu estou no vale? Chega uma dor, a porta de emprego se fecha, deu uma tristeza tremenda. Eu acho que Deus não é comigo. Presta atenção, Deus é Deus dos montes e dos vales. Quando você está bem, Ele é teu Deus, mas quando você não está bem, Ele continua sendo Deus da tua vida. O inimigo falou: se a gente levar esse povo para o vale, nós vamos vencer. Agora, olha o versículo 26, pessoal, olha isso aqui. E sucedeu que passando o que o profeta falou para Acabe? Daqui um ano ele volta, hein? Daqui um ano ele está de novo. Passou um ano certinho, irmão. Não passou um ano e um dia. Não passou, um ano e 2 dias. Não. Quando completou um ano certinho, Ben-Hadad falou: vamos atacar de novo. Vamos lá que nós vamos vencer essa guerra. A Bíblia diz: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras, o que Deus falou ao teu respeito vai acontecer. Se a Bíblia diz que você é um vitorioso, você é. Se a Bíblia diz que você tem saúde, você tem. Se a Bíblia diz que você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser. Se a Bíblia diz que você vai estar por cima e não por baixo, pode escrever, vai acontecer, porque Ele é Deus na sua vida. Então, voltando para a mensagem, passou um ano certinho e o inimigo se levantou. E o que o inimigo se levantou? Pessoal, vamos lutar, vamos levar ele para os vales. Por quê? Porque Deus não é Deus do vale. E Deus ouviu isso. Aí Deus falou: Acabe, passou um ano, o inimigo está vindo, se arma que Ben-Hadad está chegando. Quando Ben-Hadad vem chegando, Deus falou: Acabe, eles falaram que eu sou Deus de monte, não sou Deus de vale. Agora você vai lá para o vale, você leva todo esse povo lá para baixo, lá no vale, porque é lá no vale que eu vou te dar a vitória. Irmão, não importa o vale que você está passando, a vitória de Deus está chegando. Não importa o vale que você está andando, a vitória de Deus está chegando. Aí levaram lá para o vale. Vamos lá, continuando, versículo 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e diz: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou quem? Olha o Deus falando: mas peraí, eles falaram que eu não dou vitória no vale, só no monte? Então desce para o vale. Vai lá para o vale que eu vou dar vitória. Irmão, você pode estar em São Paulo, você pode estar na Bahia, você pode estar em outro país. Se Deus é contigo, a vitória chega. Poxa, mas pastor, aqui não é bom não, então é bom em outro estado, aquele estado não é bom, bom é São Paulo. Não importa, aonde você pisa a planta dos pés, Deus começa a te abençoar.
Deus falou assim: vai lá que eu vou te dar a vitória. E aí eles foram para o vale, versículo 29, terminando agora, mais 2 versículos eu termino. E 7 dias estiveram este acampamento, de fronte dos outros. E sucedeu que ao 7º dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens de pé, num que, irmão? Quer dizer, o que acontece? Lá no vale, o povo de Deus feriu 100.000, é muita gente para ser ferido num dia só, mas quando Deus está na batalha, isso acontece. Mas puxa, feriu 100.000, mas 20.000 escaparam. Lê comigo, versículo 30, e o restante fugiram para a Feca, cidade, continuando no 29, e 7 dias estiveram no acampamento de fronte dos outros. Sucedeu que ao 7º dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens, de pé num dia, e o restante fugiram para a Feca, a cidade. Caiu o muro sobre 27.000 homens, que o que? Restaram. Agora, 27.000 fugiram. Aí esses 27.000 estão fugindo. Digamos que isso aqui é um muro. Os 27.000 estão fugindo. A Bíblia diz que conforme eles estão fugindo, o muro cai e mata os 27. Pastor, é coincidência, né? Não é não. Me ajude, Deus estava nessa guerra ou não estava? Puxa, o muro caiu bem na hora que eles passaram. De vez em quando Deus manda uns terremotos que abalam o inferno, amém? De vez em quando Deus manda um terremoto que destrói todos os teus inimigos. De vez em quando Deus manda os tremores para poder amedrontar o inferno. Estou falando de demônio. Deus manda uns tremores para libertar Paulo e Silas. Lembra? Deus mandou um terremoto e libertou Paulo e Silas. A Bíblia diz que aquele muro caiu e mataram os 27.000. E Deus deu vitória. Termina a mensagem aqui. Tua vitória está chegando. Você é o profeta da sua? Vamos lutar para a gente ter vitória. Deus, na minha casa, o inimigo não vai reinar. Na minha casa, no meu ministério, ele não vai tocar. Na minha família, ele não vai chegar perto. Por quê? O Senhor nas alturas é maior. Você que está me assistindo no YouTube, deixa eu falar para você, tua vitória está chegando. Irmão, não abaixa a cabeça, não desanime. Tem muito bem-Hadad por aí, tem muita doença ruim chegando, tem muita luta chegando, mas o Senhor é maior. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Então aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda o nosso Deus, que Ele merece. Vamos fazer uma oração agora? Eu queria saber, você está com pedido de oração aí? Você trouxe com pedido de oração? Entrega na mão dos obreiros aqui, que eles vão entregar. Isso aqui são os pedidos das pessoas que trouxeram hoje. Cadê os pedidos de oração? Porque no meio do culto eu vou estar orando. Você que está em casa, Deus abençoe. Sexta-feira, 9, 2, 7 e meia, libertação. E domingo, tá bom? 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde. Avenida Mário Alves, número 37, Igreja Internacional da Graça de Deus. Deus abençoe vocês.